dia para você, bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Santa Missa, encontro pessoal com Jesus, não há algo mais precioso, mais sublime que a Santa Missa. É o encontro com Ele. Chegamos ao ponto alto de nossa comunhão com Deus. Sim, batismo, crisma, mas a Eucaristia, a natureza divina, se une à nossa natureza humana e nos comunica as forças divinas, a graça de Deus nos comunica esta força da ressurreição de Jesus. E assim, participamos dela e nascemos para uma vida e uma vida nova. É o que suplicamos ardentemente ao Senhor. E nós, unidos nessa Santa Missa, nesse encontro com Jesus, unidos a todos, iniciamos a Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. E colocados neste coração amoroso de Jesus, confiando nele, nós pedimos perdão. Ele é misericórdia. Ele veio para nos salvar. Vim não para condenar, mas para comunicar a vida. Ele nos comunica esta vida e a vida de comunhão com Deus. Por isso, pedimos perdão dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nesta oração colocamos você, meu irmão, minha irmã, sua família, suas intenções, as intenções que chegaram a nós, o programa Conta Comigo, da Alcides. Pedimos também por ele, pela Mariana, pelo Dr. Francisco Tirola, doutora Silvia. Rezamos por eles, também pelo Gerardo, seu esposo Marisol, sua sogra que está enferma, também se chama Marisol. Rezamos por eles, pelos seus filhos, dizendo, e também hoje de modo particular, qual é a nossa intenção? Ontem era abençoar os alimentos, era abençoar o pãozinho de Santo Antônio. Hoje nós rezamos de modo particular pelos jovens. E também, nas quartas-feiras, na hora da oração da manhã, vamos fazer aquela consagração à nossa querida mãe, Nossa Senhora. Aquela consagração, quem é que a fez? São Frei Galvão. E não só a fez, foi ele e redigiu esta consagração, redigida por ele. Portanto, com este santo, junto a Deus, nós nos consagramos a Maria. É a oração da manhã. Vamos fazer isso. Mas agora rezamos por todos, dizendo: ó Deus, de
poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas o dom de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ao encontro, fazei que corramos livremente. Esse livremente significa interiormente livre, livre de todo e qualquer ídolo. Sim, não coloquemos jamais ídolos na nossa vida, entre nós e Jesus. Não o dinheiro, a usura, a vaidade e tantos outros que nós colocamos entre nós e Jesus. Não, mas livremente vamos a Ele. E a primeira leitura, Romanos, São Paulo. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. O amor é o cumprimento perfeito do que Deus deseja de nós. Amemos de fato. E podemos expressar, compreendam ou não, mas vamos amar de fato nossos irmãos e irmãs. Feliz quem tem piedade e empresta. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro, calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro, examina bem se com 10.000 poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. É bem cara essas palavras de Jesus. São caríssimas. É aquilo que já na oração dizíamos: sermos interiormente livres, livres de tudo, caminhando para o Senhor, dessa liberdade de coração, de alma, não presos a isto ou aquilo. Ídolos lancemos longe de nós. Como dizia São João Crisóstomo, ídolos são que nós colocamos entre nós e nosso Deus.
tempos da usura, dizia ele, da ganância, do dinheiro, do desejo de poder, do desejo de ter e mais ter, cada vez mais. Por isso, vamos colocar nosso coração diante do Senhor e sermos interiormente livres. Como é belo isso. E aí ele vem com a sua mão benevolente. Meu irmão, não esqueça, a comunhão é o ponto mais elevado desta nossa vida em Deus. Da nossa vida em Deus. Sim, a natureza divina se une à nossa natureza e os dons nos são concedidos e nós participamos das riquezas da vida de Deus. É isso que é importante, é essencial. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Será a nossa vida, Senhor. Como esta água se mistura com o vinho, fazendo-nos participantes da divindade daquele que se fez participante da nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lava-me, Senhor, dos meus pecados, purificai-me das minhas faltas. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Seja esse sacrifício para vós, Senhor, uma oferenda pura e para nós fonte generosa de vossa santa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação. Na verdade é digno, justo nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Unidos no amor, celebramos a sua morte, vivendo a fé, proclamamos a sua ressurreição, com firme esperança, aguardamos sua vinda na glória. Por isso vos louvamos com os anjos, todos os santos, dizendo sem cessar a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Sede, Senhor.
cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Senhor. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, um memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, este vosso indigníssimo servo, Dom José e demais bispos do mundo inteiro, presbíteros, de modo particular da nossa Diocese de Santa Amaro, os diáconos, e colocamos no altar do Senhor você, meu irmão, você, minha irmã, suas intenções que estão no seu coração. E as intenções que chegaram a nós, programa Conta Comigo, da Alcides, Rede Vida, rezamos por ele, Mariana, Dr. Francisco Tirola, Dra. Silvia, Gerardo, Marisol, rezamos por eles. Rezamos também por Maria Dionísia Soares, Mônica Freire Martins, Luciana, José Vicente Pereira da Silva, Lucas da Silva Batista, Rita de Lima da Silva, Maria Pereira, Ataíde Pereira dos Santos, Isaura Antunes de Melo, José Vicente Pereira da Silva, Lucas da Silva Batista. Rezamos por eles, também aqueles que estão ligados a nós. Não esqueça, em Deus, esses laços que criamos se perpetuam. Nosso amigo Dom Pedro Fedalto me ordenou sacerdote. Dr. Antônio Penteado Mendonça, que preside a Academia Paulista de Letras. Dona Zequinha, sua esposa. Meus confrades franciscanos, todos eles, Frei Estevão, Frei Laerto e demais. Ordem Terceira Franciscana de Santa Amaro, Cecílio Francisco, João Monteiro de Barros Filho, que aniversaria o aniversário, que Deus o abençoe, que Deus o proteja. Pelo casal Dona Teresa, pela sua saúde, Dom Dino Samartia, nos veremos hoje, por Dona Nair Ferraz,
sua saúde, por seu filho, sua família, por João Grandino Rodas, relíquia de São Francisco, e Dona Inês de Manduri, o Padre Reginaldo, relíquia de Santo Antônio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os que partiram desta vida. Coloque no altar do Senhor os falecidos presentes no seu coração. Coloque-os. E rezamos por eles. Rezamos por todos. Rezamos por aqueles que estão ligados a nós. Dom Cláudio Rubens, Frei Carmelo Súbio, Frei Antônio Mouza, Paulo Bonfim, Dr. Mauro Arce, Antônio Roberto Rossi, Dona Noêmia Vieira, Dona Josefina Grandino Rodas. Rezamos por todos eles. Rezamos também pelos jovens que talvez tenham sido mortos ou pela bebida, também pela maldade humana. Rezamos por todos. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E unidos a Jesus, nele unidos a todos, e rezando por todos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Esta paz, essa serenidade de alma, sermos interiormente livres e livremente caminharmos sempre mais para o Senhor, vivendo sua palavra, sua mensagem, no amor a todas as criaturas. Senhor, essa liberdade interior, essa serenidade de alma, não existe algo mais precioso. É o que eu desejo a todos vocês que estão nos acompanhando. Sim, sinta essa mão benevolente do Senhor, tocando sua vida, na intercessão de Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, que rezava ardentemente também por todos
esse toque da mão divina e essa serenidade de alma. Falem interiormente com Jesus, abram o coração para Ele, deixem Jesus entrar na sua vida. E essa serenidade de alma, esse estar em Deus, não há algo mais precioso. Não. Pedimos para todos os jovens que eles sintam a mão divina e aí eles se orientem sempre e cada vez mais para Deus, para o Senhor. Referência seja Jesus, seja o Evangelho. Rete comissio corporis e sangue Domini nostri Iesu Christi, custodia nos in vitam aeterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai, agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo. Livrai-me, por este vosso santíssimo corpo e sangue, dos meus pecados, de todo o mal, e dai-me cumprir sempre a vossa vontade, jamais, jamais separar-me de vós. Eis o Cordeiro, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Receba Jesus espiritualmente. Ele vem ao seu coração, ele vem à sua família. É Jesus, o amor sem medidas de Jesus. O corpo de Cristo, o corpo do Senhor, esteja sempre, meu irmão, com você, na sua família. Receba-o. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Força e esta paz de alma. Senhor, Senhor. Sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. La vie éternelle, c'est ça que nous demandons du très fond de notre cœur. Seigneur, Senhor. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai meu espírito, dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus. C'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est dans notre cœur.
Senhor, pedimos e suplicamos Sua presença em nossa vida, e que nós tenhamos, e todos os jovens, rezamos pelos jovens hoje, todos os jovens tenham como referência essencial da vida Jesus, o Evangelho, não algo teórico, mas na profundidade do seu coração. E nesse sentido ele se sente livre, e as palavras do Evangelho de hoje, livre de tudo, numa entrega total ao Senhor. É isso que pedimos. E aí a paz, a serenidade de alma estará presente, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao ponto alto desta comunhão de vida com Deus, a Eucaristia. E aí compreendemos, Deus se fez homem, para que nós, nele, nos tornássemos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Oremos. Cresça em nós, Senhor, a ação da vossa graça, para que, refeitos pelos vossos sacramentos, sejamos preparados para alcançar o que prometem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção agora que eu dou sempre com a relíquia de São Francisco para os medicamentos. Unimos nossas preces a todos os que sofrem, e na intercessão de São Francisco de Assis, mas também de Santo Antônio, de São Padre Pio, de São Frei Galvão, suplicamos, Senhor, abençoai esses medicamentos, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A bênção na intercessão de São Francisco de Assis, para que esses remédios aliviem os seus sofrimentos e concedam a cura de sua enfermidade e da sua doença. Amém. São Francisco, rogai por todos nós. E a bênção final dessa missa: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face, tenha misericórdia de vós. O Senhor, na intercessão de São Francisco de Assis, Santo Antônio, São Padre Pio, São Frei Galvão, vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. É Jesus, é o Senhor que nos abençoa. A bênção é sempre de Deus. A bênção renova, a bênção traz vida e vida nova para nós, nos leva a essa comunhão com Ele. Isso é dom de Deus. É a Deus que nos regenera, que nos purifica, que nos santifica. A bênção é sempre de Deus. Na intercessão de São Francisco. E agora nós vamos para a oração da manhã. Será na intercessão, esse que eu irei dar, na intercessão de Santo Antônio, mas voltados para a Eucaristia, para o Senhor, no início desta oração da manhã. Nós sabemos que é Ele que preside esta capela, que preside a paróquia onde nós vamos. Não é o padre, não é o bispo, é Jesus. Por isso ele no lugar central, referência essencial para todos que chegam à igreja, à capela. É ali, e com São Francisco nós dizemos: nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que estão pelo mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. E vamos assim nos preparar para a oração da manhã. Meu Senhor e meu Deus, esta é a nossa vida.
sua vida, o sentido da vida cristã. O que significa a vida cristã, dizia e tantos, Santo Irineu, São Gregório de Nissa, diziam: o sentido da nossa vida cristã, que fomos nós, todos criados à imagem de Cristo, diziam eles, a imagem de Jesus. O sentido da nossa vida é nós nos assemelharmos sempre e cada vez mais a Jesus, criados à imagem e semelhança. Essa semelhança podemos perdê-la, podemos nos tornar dessemelhantes pelos apegos, pelos pecados, pelo mal, mas também nessa liberdade do Evangelho de hoje, nessa liberdade interior, podemos estar crescendo e nos assemelhando cada vez mais e mais a Jesus. É o que pedimos. E vamos à oração da manhã. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Este é o sentido da nossa vida. Não esqueça que é a vida cristã, sua vida cristã, minha vida cristã, nós nos assemelharmos mais e mais a Jesus. Ele é a referência essencial da nossa vida. Não é outra realidade. Não coloquem ídolos entre ele e nós. E por isso dizemos: Senhor, o anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurreição, vida e vida eterna em Deus. Por Cristo nosso Senhor. Esse é o sentido último da nossa vida. Nossa vida consiste criados à imagem do Senhor Jesus. Todos vocês, e não perdemos, é indelével, recebemos-la por ocasião do batismo. E nós queremos viver e nos assemelharmos, porque corremos o risco de perder essa semelhança, nos assemelharmos a Jesus. Este é o caminho que traçamos, e este caminho, em meio a lutas, dificuldades, empenhos, se chama ascese. É o caminho ascético. E isto um dia nós vamos refletir. Ainda ontem estava lá diante, meditando, refletindo, de repente me veio como traçar este caminho. Um dia vou transmitir, para que cada vez mais nos identifiquemos ao Senhor. É isto que é importante. E aí não vamos julgar os outros, este ou aquele, não, porque julgamos a partir de quem? De nós mesmos, pelo horizonte que temos. É isto que Jesus diz: não julgueis para não seres julgados. Mas nós queremos viver em Deus, e por isso pedimos esta graça divina, dizendo: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês, e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor,
cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito, e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, sintam em mim a tua presença. É isso que desejamos, é isso que desejamos ardentemente. E vamos, a mãe, esta Nossa Senhora, vamos fazer esta prece pedindo a intercessão dela. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, um amor profundo à Mãe do Filho de Deus. A Mãe, nossa advogada, nossa mãe, era o que dizia São Frei Galvão. E vamos fazer neste momento, daqui a pouquinho, o quê? A consagração à Nossa Senhora. Essa consagração feita por São Frei Galvão. E essa consagração que ele a fez escrevendo-a. Escreveu essa consagração. E eu, domingo, indo lá ao convento, onde ele viveu 60 anos, Largo São Francisco, lá eu tive a graça de receber uma cópia desta consagração. Vamos fazer daqui a pouco. Aos teus pés, Mãe, nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, Mãe, todos os que sofrem, passam por dificuldades, sentem em seus corações angústia, decepção, como sentimos decepções. Os julgamentos das pessoas são julgamentos a partir deles mesmos, no horizonte no qual vivem. Por isso, quão difícil, não é verdade? Mas nós aí estamos. É a luz divina, é a graça do Senhor. Tu que trazes o menino Jesus em teus braços, Mãe, intercede por mim, intercede por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, por sua família, você por mim, por minha família, assim unidos, dizemos Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, então, essa consagração à Virgem Maria, como São Frei Galvão escreveu no dia 9 de novembro de 1766, lá naquele santuário São Francisco de Assis, lá no Largo São Francisco, e lá está ele sepultado no chão, colocado ao lado, de frente ao altar, lá no santuário, ou lá no mosteiro da Luz, que não é longe dali do convento onde ele trabalhava. Se ele viveu no convento São Francisco, Largo São Francisco, todo o seu trabalho ele realizou ali junto ao mosteiro da Luz. E lá também celebramos, e lá tem o seu túmulo, e lá nós podemos então estar junto com ele, e com ele dizermos esta consagração. Faça essa consagração à Mãe de Jesus, dizia ele, e nós com ele. Entrego-me por filho, como filho e perpétuo escravo da Virgem Santíssima, minha Senhora, com a doação livre, pura e perfeita de minha pessoa, para que de mim ela disponha, conforme sua vontade, gosto e beneplácito, como verdadeira Mãe e Senhora minha.
E vós, soberana princesa, dignai-vos de aceitar esta minha pessoa. Não duvideis em admitir ao vosso serviço a este indigno servo. Nas vossas piedosíssimas mãos entrego, nas mãos de Maria Santíssima, entrego meu corpo, alma, coração, entendimento, vontade e todos os mais sentidos, porque de hoje em diante corro, vivo por vossa conta e sou todo vosso. Em meu coração arda sempre o fogo da vossa piedade e esteja sempre mais aceso para desejar este fogo no nosso coração. Fogo da vossa piedade, da piedade da Mãe, para que eu possa desejar sempre mais o que é justo, puro, perfeito, o mais perfeito das virtudes. Eu vos ofereço todos os meus pensamentos, palavras, obras e tudo mais meritório que fizer e indulgência que ganhar, para que apresenteis, junto com os vossos merecimentos, Mãe, apresenteis a vosso Filho Santíssimo, dispondo vós de todos eles, conforme for a vossa vontade, e se for do vosso agrado. Amém. É a nossa consagração a Maria, ou melhor, é toda uma consagração através da Mãe a Jesus. Você reparou? Que beleza essa consagração a Nossa Senhora. Mostra bem quem era Maria Santíssima, toda ela voltada para Deus, e ela totalmente mergulhada no amor do seu Filho Jesus. Se compreendiam. O olhar de Maria, o olhar de Jesus, falar, este olhar falar, um ao outro. Por isso, essa consagração, São Frei Galvão, rogai por todos nós. Toda quarta-feira farei essa consagração à Nossa Senhora de São Frei Galvão, para que todos os jovens também possam fazer comigo, e assim a nossa vida esteja sempre e cada vez mais voltada para o Senhor Jesus, na intercessão da Mãe querida, ou como diz ele, desta Mãe e Senhora minha, verdadeira Mãe e Senhora minha, São Frei Galvão. E pedimos agora a Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio e São Frei Galvão, juntamente com eles, colocamo-nos diante da cruz do Senhor, da cruz de Jesus. A cruz marca a vida franciscana, pode ver, a cruz marca profundamente, nunca a substituamos por outra realidade qualquer que seja. Foi o que dizia Santo Antônio. Por isso ele aboliu lá de Pádua, quando chegou, aquelas expressões mundanas, dizia ele, ou expressões sociais, e ele então marcava com a cruz. Por isso dizemos: grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E eles terminavam a oração colocando-se no coração misericordioso de Jesus, dizendo: meu Senhor e meu Deus e meu tudo. E nós pedimos a intercessão deles e a intercessão da nossa querida Mãe,
Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, que possamos participar da vida do Senhor, essas graças divinas, graças que é a vida de Deus comunicada a nós, cresça cada vez e sempre mais. Senhora, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Durante todo esse mês pedimos a intercessão de Nossa Senhora das Graças. É sempre a mãe, é sempre a mesma Nossa Senhora sob títulos diferentes. E pedimos então Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, agradecemos a vossa intercessão. Convosco louvo e suplico que o Cordeiro de Deus sem mácula, imolado no altar do Calvário, Jesus Cristo, presente na Eucaristia, tenha piedade, tenha misericórdia de você, meu irmão, minha irmã, de sua família, de mim e de todos aqueles que sofrem. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, livrai-nos de todas as enfermidades e doenças. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Dai-nos a graça de trazer na alma as 5 chagas de Cristo, isto é, a caridade de Jesus, possa participar desta caridade e sentir o amor sem medida que levou Jesus a suportar a dolorosa paixão por nós, pecadores. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, Nossa Senhora das Graças, estendei ela, também estende suas mãos abençoadas sobre nós, enfermos, doentes, para que, libertados de todas as enfermidades e doenças, sejamos presença da luz onde há trevas, presença da compreensão onde há desconfiança, presença do amor onde há ódio e indiferença. E esta bênção que Santo Antônio costumava dar, bênção de Deus, a bênção é sempre de Deus, e Deus quer abençoar a todos nós. Somos simplesmente instrumentos desta bênção. E, portanto, se Ele deseja abençoar e quer sempre abençoar, eu tenho o dever de também eu ser esse instrumento da bênção do Senhor, a cada instante, a todos os momentos, e, portanto, abençoar. E por isso, com toda a fé, com toda a confiança, a bênção que Santo Antônio costumava dar: afastem-se de vós todos os inimigos da salvação. Quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele traçava a cruz, que liberta, que santifica, que purifica. Eis a cruz do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a bênção individual de Santo Antônio. Pedimos que essa bênção esteja presente e sendo traçada na testa de cada jovem. É uma vida nova, vida na comunhão com Deus e em Deus, no amor a todos os seus semelhantes, naquela liberdade interior que ouvíamos hoje no Evangelho. Por isso, trace na sua testa essa bênção individual. Vocês podem ver que domingo fui celebrar lá no Santuário São Francisco, no Largo São Francisco, e como há um espaço bom de tempo entre uma missa e outra, eu abençoei individualmente cada um. É esta a nossa vida, esse é o sentido da nossa vida, abençoar. Ser o quê? Instrumento da bênção de Deus. Só isso. Por isso, trace na sua testa: afastem-se todos os males físicos, psíquicos e espirituais. São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, São Frei Galvão, e pedimos também Nossa Senhora das Graças, rogai por este meu irmão, por esta minha irmã. Esta é a nossa vida.
Hoje nós nos consagramos, esse belíssimo ato de consagração à Mãe de Deus, de São Frei Galvão, que ele mesmo escreveu, que ele proferiu este ato e escreveu, e assim eu tenho esse ato agora. E toda quarta-feira nós vamos dar esta bênção. Vamos estar aqui nos consagrando à nossa querida mãe, como diz ele, nossa mãe, Senhora nossa, verdadeira mãe e Senhora minha, dizia ele. E nós, amanhã, quinta-feira, também é um dia especial. Rezamos pela família, rezamos às 5h30 da manhã, rezamos pela família, por todas as famílias, por sua família, pedindo ardentemente a estes, meus amigos, eu vivo aqui, esses são meus amigos, Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, e os humanos, que são o Dalcides, o Francisco de Rola, o Gerardo, são meus amigos, são estes. Dize-me com quem andas e eu direi quem tu és. Não é assim? Sim, é essa atitude nossa, essa liberdade única que desejo ter. Mas amanhã, também às 9h da manhã, estarei lá na Rede Vida com o Dalcides. E lá vamos rezar pela família naquela belíssima capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima. 9h da manhã, Rede Vida, Nossa Senhora de Fátima, rezando por sua família, por todas as famílias. Amanhã, aqui, 5h30, lá às 9h da manhã. Estarei aqui e depois irei para lá. Assim é a nossa vida. E ali, naquela capela, todos depois da Santa Missa, eu dou essa bênção individual. Como é importante isso. Toque divino, toque da palavra de Deus, que nos conduz ao coração misericordioso de Jesus, dizia Santo Agostinho, dizia São Padre Pio. Paz e bem, paz e bem. Voilà, c'est ça notre vie.